que nunca mais vim a Araçaiaba. Teve dia muito difícil, passamos. E depois da pandemia, foi o maior culto que estou ouvindo é esse, o maior. Estou feliz. Irmão Jaco cantando, nós vinha conversando, a minha conversa com ele foi essa: Jesus não está preocupado com vozeirão. Não, o Senhor quer de mim qualidade de cristã, qualidade de vida. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Ismael pela oportunidade. E dizer aos irmãos que eu estou feliz porque o Senhor Jesus curou 2 da minha família de coronavírus. A minha nora foi internada, Jesus curou, está em casa. O meu irmão foi curado, 74% do pulmões destruído, Jesus curou, está em casa. E salvar é quem Deus quer, quem Deus permite. Dada por Deus, vendo nossos irmãos aí que cantam também. A glória do nome do Senhor Jesus. Peço permissão. O hino é conhecido. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, decidir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele tocou na sua vida quando você mais precisava de um toque divino. Eu não sei qual é o toque que você está precisando nesta noite, mas uma coisa eu quero te dizer: deixa Jesus tocar em você. Quando ele tocar em você, você vai sentir algo diferente. Você vai sentir o poder de Deus envolver a sua alma. Você vai dizer assim: desde que encontrei a Cristo e sentei seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sangue lavado, mais
mensagem da palavra de Deus, nosso irmão presbítero, nosso irmão Luiz, escalado nesta noite comigo para transmitir a preciosa palavra do Senhor Jesus, nosso irmão. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa, neste culto de Santa Ceia. Estamos gratos a Deus pela vida de cada serva do Senhor, como também do nosso pastor. Queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede através do nosso pastor, de uma vez mais podermos compartilhar uma meditação da palavra de Deus nesta oportunidade. E queremos agradecer ao Senhor também, agradecer à igreja pelas orações, tanto por mim, pela minha esposa, que também foi acometida com este vírus, esteve muito grave, mas graças a Deus o Senhor operou na vida dela e ela se recuperou, e estamos muito gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito e pela oração da igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando cada serva do Senhor, o nosso pastor que esteve sempre procurando saber como estávamos. Que Deus abençoe o nosso pastor, a irmã Elisama, que muito nos ajudou também, e outros servos do Senhor que estiveram mais perto, e aqueles que estavam mais longe, mas estavam também nos ajudando em oração. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Conforme nos orienta o nosso pastor, eu quero transmitir uma breve palavra nesta noite, no livro dos Salmos, apenas um versículo que me veio ao coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Salmos de número 112. Salmos de número 112, versículo de número 7. Salmos 112, 7 nos diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Quantos dizem amém? Vou repetir o versículo: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, eu estava lendo esta expressão na nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim: ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. É uma expressão bem clara, não é? Não temerá, não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. E nós estamos vivendo um momento muito crítico, onde as notícias não são das melhores. Estamos vivenciando um momento em que os meios de comunicação, as redes sociais e tantos outros meios que levam notícia estão sempre propagando as más notícias. As más notícias estão por todos os lados, mas aquele que teme ao Senhor não teme nenhum rumor, nenhuma má notícia, porque o seu coração está firme no Senhor. E quem está firme confiando no Senhor não se abala por nada. Já nos diz o Salmo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. E na palavra do Senhor nós podemos encontrar diversos servos do Senhor que se depararam com maus rumores, com maus notícias, mas mesmo assim eles foram vitoriosos porque expressaram a sua confiança em Deus.
Quando nós lemos no livro segundo livro das Crônicas, a palavra do Senhor, ela vai nos apresentar esta verdade. No capítulo de número 20, nós encontramos a história de Josafá, que recebeu uma notícia por parte de um mensageiro de que os filhos de Amon, os da montanha de Seir e os moabitas se congregaram para vir contra ele, pelejar contra ele. E ele, ao receber aquela notícia, ele chegou até a temer momentaneamente, porque é natural do ser humano receber o impacto no momento e a sua estrutura física como ser humano, ela se abalar. Quando nós lemos aqui no capítulo 20, versículo 1, diz que sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. A notícia não foi boa. Josafá, ele recebe por parte do mensageiro uma mensagem dizendo que vieram, ou que estava vindo contra ele, os amonitas, os moabitas e alguns da montanha de Seir, e ele ficou assustado com aquela situação. E é verdade que a palavra do Senhor diz que ele no momento temeu, mas mesmo temendo ele fez a coisa certa, ele buscou ao Senhor. E quem busca ao Senhor encontra solução para a sua situação. Josafá pregou um grande jejum sobre toda aquela nação, e a Bíblia diz que todos vieram buscar ao Senhor, e ele começa a orar. No versículo de número 6, a palavra do Senhor diz que Josafá começa dizendo: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá vai orando, e quando nós lemos no versículo de número 12, a palavra diz ainda, na conclusão da oração de Josafá, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Quando os olhos estão postos em Deus, o crente não perde a sua confiança. Ainda que a notícia que ele recebeu mexa com a sua estrutura, mas ele está olhando para aquele que é a solução da sua causa. Glória a Deus. E quando Josafá estava em meio a esta oração fervorosa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, no versículo 14, diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre o profeta Jaziel, que era filho de Zacarias. E Jaziel, ele bradou dizendo: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque a peleja não é vossa, porque o Senhor será convosco. A diferença é Deus presente, que faz o crente confiar, acreditar, ainda que a notícia ela mexa com a estrutura, mas ele acredita
que Deus está no controle da situação. E os irmãos sabem que Josafá foi vitorioso. Nós conhecemos ainda um outro momento, que está no livro de Isaías, capítulo 7, quando o rei Acaz também recebe uma notícia muito forte. Capítulo 7 do livro do profeta Isaías diz que sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, que era filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazub saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhes: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração. Por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-los entre nós e façamos reinar no meio dela o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá e nem tampouco acontecerá. A notícia que o rei, que a casa de Judá recebeu foi: vem contra ti uma grande multidão, porque a Síria, ela fez aliança com Efraim, e esta aliança era para destruir todo Judá. Não tinha como eles escapar daquela situação, e a aliança era projetando um novo governo ali. Mas Deus, que dissipa o conselho do inimigo, Deus dissipa o conselho do inimigo. O inimigo projeta e diz: vai ser assim, assim, assim. Aí Deus chega e destrói todo o conselho do inimigo. Ele projeta, como está no capítulo de número 8 do mesmo livro do profeta Isaías, versículo 10. Ele diz assim: tomai juntamente o conselho e ele será dissipado. Dizei a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. O inimigo projeta e diz: vai ser desse jeito, e não tem como dar errado. Aí Deus chega e destrói todo o projeto de Satanás. É por isso que você está aqui nesta noite, porque o Senhor tem dissipado os conselhos de Satanás, que já estava pronto, armou a arapuca, deixou tudo certo e disse: não tem como dar errado esse projeto. Só que Deus chega, aí quebra o arco do inimigo, corta a lança, queima o carro no fogo e diz: fica quieto, minha serva, fica quieto, meu servo, fica quieta, minha serva, eu estou no controle de todas as coisas. O projeto da Síria e de Rezim era estabelecer um governo ali. E o coração de Acaz se moveu como se move as árvores do bosque. Isso fala de medo. Ele olhou para Rezim, rei da Síria, e ele viu ele como um fogo que iria consumir o seu governo. Só que Deus envia o profeta Isaías e seu filho Sear-Jazub, e ele diz a ele: vá lá e diga a ele que ele não é diante de você. Você pode estar achando ele grande, mas diante de mim ele é um tição que está se apagando. Aleluia. Às vezes a gente fica assustado, dizendo que o inimigo está grande. Ele pode estar grande aos teus olhos, mas diante de Deus ele é um tição que está se apagando. Ele não é nada. Glória a Jesus. E já estava tudo certo. Aí Deus chegou e disse usando Isaías: olha, Acaz, e fica sabendo que todo esse projeto não vai subsistir e nem vai acontecer. Às vezes alguém está dizendo: vai ser assim, assim. Aí Deus está dizendo: nem vai ser desse jeito, nem daquele outro. Vai ser do jeito que eu projetei. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus, não tema os maus rumores, não temas a ameaça, porque na ótica de Deus o teu inimigo é nada. Aleluia. Este gigante, quando Davi, ele vai à batalha, não vamos encontrar em nenhum momento Davi chamando Golias de gigante, porque ele não via ele como um gigante, Davi via ele como um incircunciso filisteu. Agora, quando ele avança, ele diz assim: tu vens a mim com lança e com vara-paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ninguém é tão grande assim a ponto de assustar a Deus. Pode assustar você, mas se você for olhar na ótica de Deus, você vai ver que esse tição já está se apagando. Oh, glória a Jesus. São muitas notícias. Glória a Deus. Mas uma outra situação que eu acho muito interessante é o caso de Jó. As notícias que Jó recebeu foi para abalar a sua estrutura. Ele perde tudo em um só dia, perde os seus bens materiais, perde tudo. E quando os mensageiros chegavam-se a ele no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13, a partir do versículo 12 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Era muita notícia, era todo momento, toda hora, Jó recebendo notícia, e não era notícia boa não, era notícia mal, era notícia de destruição, e aquilo começou a mexer com a estrutura do servo do Senhor. Mas quando lemos o versículo 20 diz, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isto, irmãos? É mesmo sabendo que a coisa não está fácil, mas não perde a sua confiança em Deus. Não foram as melhores, foi difícil. E eu tenho para mim que as mais difíceis foi ele receber a notícia de que seus filhos haviam todos morrido. Aquilo mexeu com o servo do Senhor. E Satanás dizendo, ele vai murmurar, ele vai blasfemar. E aquela atitude parecia realmente uma atitude de desespero, porque ele rasga o manto, ele raspa a cabeça, ele se lança em terra. E parece que Satanás está torcendo, dizendo, agora ele murmura. Mas ao invés de murmurar, Jó adorou ao Senhor. Aleluia. E lá na frente, nós encontramos ele em uma situação muito crítica. Mas ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei.
Oh, glória a Deus, ainda que Ele me mate, nele eu vou continuar esperando, porque eu sei, Ele diz de novo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus, não é fácil. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã, num ciclo de oração, já 8 cirurgias que aquela irmã havia feito. E todas as notícias que ela recebia por parte do médico, nunca era notícia boa. Era sempre resultados negativos. Mas ela, chorando no ciclo de oração, ela disse: mas eu creio no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Oh, como é maravilhoso quando o crente tem esta confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. E lá na frente os irmãos sabem o resultado de Jó. Deus mudou, Deus virou o seu cativeiro e ele se tornou mais uma vez o homem mais rico da terra. Porque Deus muda o quadro da história. Ainda que a notícia momentânea seja de destruição, Deus é Deus que muda o quadro da história. Aleluia, glória a Deus. Quando a palavra do Senhor ainda nos apresenta um homem que vai ao encontro de Jesus chamado Jairo. Ele tinha uma filhinha de 12 anos. Esta menina, ela é acometida de uma enfermidade e ela está muito grave a sua situação. A palavra do Senhor nos diz que Jairo não tem outra posição a não ser ir procurar ajuda em Jesus. E ele encontra Jesus naquelas cercanias e diz ao Senhor: vem comigo à minha casa. A palavra do Senhor nos diz em João que Jesus, ele vai ao encontro de Jairo na sua casa, junto com ele para a sua casa. No caminho encontra aquela mulher que havia também 12 anos que sofria de uma enfermidade. E a situação daquela mulher era muito crítica. Ela toca na orla do vestido de Jesus, como conhecemos, e ela é curada, e Jesus se detém ali com aquela mulher, porque Jesus procura quem me tocou, e aquela mulher esclarece, relata a Jesus tudo o que aconteceu, e Jairo esperando para seguir caminho para a sua casa. Mas no momento que Jesus se detém ali, chega um mensageiro e traz uma notícia trágica para aquele homem, para aquele pai que estava esperançoso em Jesus, e ele diz assim: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabara de falecer. Esta notícia mexeu com a fé de Jairo, porque tem notícia que abala a fé do crente. A pessoa está com a fé, mas quando ouve alguém trazendo uma palavra que mexe, ele começa a querer declinar na fé. E assim aconteceu com Jairo. Quando ele ouve as palavras por parte daquele mensageiro dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabara de falecer. E Jairo parece que vai declinando. Quando ele vai declinando, Jesus se vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Creia. É como que Jairo vai sucumbindo, Jesus levanta a fé de Jairo e diz: não, homem, não desista agora não, continua crendo. Esta notícia não é a última não, ainda tem algo novo para eu fazer, não temas. Oh, glória a Deus. Não para por aqui não. Ainda bem que Jesus estava ali. Aleluia. Ainda bem que Jesus estava ali. Porque quantas vezes alguém recebe uma notícia e quer logo desistir. Mas Jesus está dizendo nesta noite: não temas, crê somente. Aleluia, mas tudo está dizendo que não tem mais jeito, continua crendo.
Aleluia, a fé, ela faz o crente se manter firme. Glória a Deus, o texto diz que o seu coração está firme, confiando no Senhor. E quando o coração está firme, confiando no Senhor, parece que a situação está diversa. Tudo está dizendo que não vai acontecer, mas a fé faz o crente se fortalecer e ele continua crendo contra a própria esperança. A palavra do Senhor nos apresenta um momento na vida de Abraão em Romanos. Eu estava lendo e achei maravilhoso o que está registrado em Romanos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18. 4:18 nos diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Uma outra tradução diz: o qual creu em esperança, mesmo quando não havia mais esperança. Mesmo quando alguém diz assim, não adianta mais. Mas quem foi que falou? Quem foi que disse? Não foi Deus? A esperança está lá dentro. Não tem mais jeito. Mas eu creio que Deus vai dar jeito. Mas todos os diagnósticos estão dizendo que não tem jeito. Mas eu sirvo ao Deus dos impossíveis. Aleluia. E como é que vai ser isso? Eu não sei. Porque as coisas de Deus não têm explicação. É fazer como Maria. O anjo chegou para Maria e disse: Maria, tu és agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Tu darás à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Mas como é que vai ser isto? Eu não conheço varão. Disse: Maria, essa obra não é tua não. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo se apoderará de ti. Oh, glória a Deus. Mas parece que Maria continuou sem entender. Aí o anjo disse: olha, Maria, a tua prima Isabel, que mora lá nas montanhas, ela não é velha, não é adiantada em idade, não é estéril, sim. Maria, Isabel, ela já está no 6º mês de gestação. Para que tu saiba, Maria, que para Deus nada é impossível. Aí Maria disse: se é assim, eis aqui a serva do Senhor. Não estou entendendo, eu continuo sem entender, mas se é assim,